Já tá? Ai, sim. Amém, Senhor Jesus. Amém, Amém. Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta live do curso 10 Passos para um Relacionamento Abençoado. Amém. Vamos começar orando. Amém? Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Por mais esse dia. Amém. Por mais essa oportunidade. Amém. Podemos desfrutar da tua palavra. Sim, Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó, vem, Senhor, nessa hora. Sim, Senhor. Ó, nos usar Amém. como canais. Sim, Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Queremos, Senhor, falar aquilo que está no teu coração. Amém. Sobre esse assunto. Sim, sobre Senhor. graça e perdão. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. O Senhor é a nossa graça. Verdade, o Senhor. Senhor nos faz exercitar o perdão. Amém. Ó Senhor Jesus, vem nos capacitar. Venha, a falar Senhor. desse assunto. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Nosso coração é de gratidão. Amém. Nós queremos agora que o Senhor possa nos ajudar Amém. com respeito ao aspecto familiar. Amém. Senhor, faça com que nossas casas Sim. sejam ambientes onde o Teu reino esteja presente. Amém. Onde a graça e o perdão que provém do Teu amor Amém. possam fluir dentro dos nossos lares. Sim. Nos ajuda nessa noite a como trabalhar esses aspectos dentro de nossas casas. Amém. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. 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 Sejam todos muito bem-vindos. E eu queria, nesse momento, saber dos que já estão nos assistindo, quem assistiu os 3 primeiros encontros? Coloca aí. Os 3 primeiros encontros nós falamos sobre as linguagens do amor, Primeiro. sobre itens que minam relacionamento, e o terceiro foi relacionamento sexual abençoado. E eu queria saber de você, quem assistiu os 3 primeiros encontros, quem assistiu só um ou só outro, não é? Foi a primeira vez que tá. E quem está aqui pela primeira vez também, né? Gostaríamos de saber quem está aqui pela primeira vez. Pessoas que assistiram todos. Maria, Raquel, Etienne. Etienne? Kelma. Deus vai dar casamento para ela. Ela voltou a assistir tá se mesmo, não tô nem aí. Raila, Jaceline, Amém. Muito Mica. bom. Então não tem só casados assistindo, não. Também tem solteiros, noivos. Tem Bom, pessoas que vão casar estão logo, se então, né? preparando, Estão se amém. preparando para casar. Isso é bom. Pela fé. Amém. Louvado seja o Senhor. Muito bom saber disso. Bem, hoje nós vamos, como falamos, nós concluímos o primeiro módulo que dizia respeito ao relacionamento conjugal. As 3 primeiras mensagens nos ajudavam a trabalhar melhor o relacionamento marido e mulher para que nós possamos ser, como casais, pessoas mais ajustadas em nosso viver. E isso é muito importante. Porque quando os filhos vêm, se o casal não está bem ajustado, com um ambiente de amor, de cuidado e de carinho adequado, a tendência de ter problemas na relação é muito grande. Então, por isso que é muito importante estarmos bem ajustados para quando os filhos vierem, eles possam encontrar um ambiente estável, seguro, emocionalmente maduro, para que eles possam ser bem conduzidos. Isso faz toda a diferença. E o tema de hoje, que é a primeira mensagem nos aspectos das bases e princípios que nós vamos falar para o viver familiar, é graça e perdão. Então, já colocando o nosso primeiro slide aqui, graça e perdão, eu queria iniciar o slide seguinte já lendo o versículo que dá base para a nossa comunhão de hoje à noite. Tá? A Sânia vai ler para a gente 1 Pedro capítulo 3, versículos 1 e 7. 1 e 7. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-na com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações, as suas orações. Amém. Esses 2 versículos, eles trazem o resumo do que deve ser o convívio do casal dentro de casa. Primeiro, a mulher, ela precisa ser uma parceira do marido. Ou seja, ela tem que ser alguém que coopera com ele, para que ele cumpra o seu papel. Desde o princípio, quando Deus cria homem e mulher, Deus dá uma missão ao homem. Essa missão é que ele deveria cultivar e guardar o jardim.
fazer com que o ambiente do jardim, que de forma prática é a nossa casa, seja um ambiente cultivado, onde a vida florescesse, e guardado, onde nada de negativo entrasse. E Deus deu à mulher o papel de ser auxiliadora idônea. Isso é o significado real da palavra submissão. É ser alguém que coopera com o marido naquilo que ele tem como missão. Por isso que é submissão. Às vezes nós interpretamos esse termo errado, achando que ser submisso é ser capacho, é ser mandado. Não é nada disso. Ser submisso é ser alguém que coopera na missão principal, que é de cultivar e guardar o jardim. E o marido, ele tem também um papel muito importante, que é de viver a vida comum do lar, de guardar o convívio do lar. Em breve, eu e Isabel vamos fazer uma palestra para falar sobre um tema muito interessante que se chama A Bíblia é Machista? Muitas pessoas acreditam que sim, mas nós vamos mostrar que não. Que desde o princípio Deus ele mostra que a mulher ela tem um papel essencial na sua economia, no seu plano. E nós vamos entender que Deus sempre deu protagonismo à mulher em todas as eras. E por isso é tão importante entender o seu papel como esposa. Você tem que ser submissa, não como uma pessoa que simplesmente diz sim, Senhor, para o seu marido apenas. Mas você tem que ser submissa para ajudar o seu marido a cumprir o papel dele, que é cultivar e guardar o jardim. E o marido precisa viver a vida comum do lar. Para quê? Para que ele possa criar na casa um ambiente de paz, de harmonia, e para que a graça de vida, e essa palavra que está aqui, graça de vida, no versículo 7 de 1 Pedro capítulo 3, só aparece em toda a Bíblia nesse versículo. Mostrando que é uma graça, essa palavra graça é uma palavra única, especial, que foi dada unicamente para quem é casado. Então, se você que está nos assistindo nessa noite ainda não é casado, você ainda não experimentou essa graça. Essa graça, ela só é concedida a quem é casado. E essa graça precisa ser vivida de forma tal que o casal viva sem interromper as suas orações. Isso é muito importante. E como falamos já em mensagens anteriores, um dos grandes sinais de que o casal não vai bem é quando o casal não tem um ambiente de oração em conjunto. Isso é muito importante, tá bom? Seguindo com a nossa mensagem de hoje, esse slide começa falando de duas engrenagens. Antes, quando éramos solteiros, né, e namorávamos, tudo era muito fácil. Porque o pouco tempo que eu tinha para estar com a minha namorada, com a minha noiva, era um tempo que eu valorizava demais. E a gente não convivia muito, a gente não estava debaixo do mesmo teto, a gente não conhecia os defeitos e as manias um do outro. Então nós éramos duas engrenagens que giravam separadas, soltas. Não havia atrito no dia a dia. Só que quando a gente casa, essas engrenagens elas se encaixam. São conectadas. E agora elas passam a girar juntas, né, Sânia? Sim, são conectadas e tem que andar no mesmo ritmo, né? E na mesma graça. E o que acontece quando, por exemplo, um é mais rápido, o outro é mais devagar, e aí? Aí tem que adaptar, tem que ir no mesmo ritmo, né? A gente tem que equilibrar as engrenagens. E temos que acrescentar graxa ou graça. Pois é. Da mesma forma como as engrenagens precisam de graxa, na nossa experiência cristã, como casais, nós precisamos de graça. E o que é graça? Existem inúmeras definições de graça. Mas a melhor definição de graça que eu já vi em toda a minha vida é que graça é a capacidade de Deus fazendo por mim aquilo que eu não sou capaz de fazer. E é isso que Deus proporciona ao casamento. Graça. No dia a dia, quando nós começamos a girar essas engrenagens, várias coisas acontecem. Às vezes, ressecamento, que faz com que as engrenagens comecem a bater uma na outra. Às vezes, esquenta e fumaça, né? Então, é nesse momento que a graça entra para fazer com que essas engrenagens possam girar de forma confortável e de forma normal, tá? Então, por isso que é tão importante entender o papel da graça no casamento. Nós vimos no versículo do slide anterior que essa graça é uma graça especial que Deus deu só para o casal. E eu e você precisamos experimentar essa graça todos os dias. Quanto mais experimentarmos essa graça, mais felizes seremos em nossa relação. Louvado seja o Senhor. Antes de seguir, eu queria falar uma coisa que eu lembrei agora.
Essa graça, ela pode ser também trazida para nós como uma experiência no texto de João capítulo 2, ali nas bodas de Caná da Galileia. Ali havia uma festa de casamento, né? E em determinado momento da festa, o vinho acabou. Ali representa de forma muito clara todos os casamentos, humanamente falando. Todo casamento, sem exceção, ele um dia vai experimentar o fim do vinho. O vinho, ele representa a alegria, porque o vinho é uma bebida que tem cheiro, que tem cor, que tem sabor. Então ela dá alegria no ambiente. Então quando o vinho acabou, a festa começou a perder o sentido. Só que naquela festa de casamento havia um convidado muito especial. Logo no começo do capítulo 2 de João, fala que Jesus e seus discípulos foram convidados para aquela festa. A graça estava naquela festa de casamento. E ali, quando o vinho acabou, o fato de Jesus estar ali e das pessoas poderem ir até ele, fez com que ele pudesse transformar água em vinho e a festa não acabou. O que isso significa? Isso significa uma coisa importante. A água, diferente do vinho, ela não tem cheiro, não tem cor, nem tem sabor. Então a água, diferente do vinho, ela não dá alegria, ela não dá sentido na festa. E essa é a realidade de muitos casamentos depois de algum tempo. Eles ficam aguados, eles ficam sem sentido. Mas se Jesus está naquela festa, ele pode fazer o milagre. E esse milagre, como falamos no primeiro encontro, é justamente o poder do amor, que faz com que aquilo que antes era muito motivado pelas nossas forças humanas, a beleza, a atração, as coisas da paixão, elas agora precisem de um exercício superior. E esse exercício superior é o amor de Deus. Esse amor é o que transforma a água em vinho e é o que faz com que a nossa relação, quanto mais tempo tenha, mais completa, plena e feliz ela seja. Se a graça, que é o próprio Cristo, estiver no seu casamento, quanto mais tempo seu casamento tiver, mais feliz você e seu cônjuge serão. Seguindo, Deus sabe nossas limitações. Você tem limitações, eu tenho limitações, Sânia tem limitações. E por causa das nossas limitações, muitas vezes nós perdemos a paciência, muitas vezes nós atropelamos nas nossas palavras, muitas vezes nós não somos tolerantes. E essas coisas acontecem por quê? Porque nós somos limitados. Então, se eu sou limitado, e muitas vezes por causa da minha diferença eu tenho atritos com meu cônjuge, eu preciso aprender a depender da graça de Deus, para que aquilo que Deus pode fazer e eu não posso, se torne real na minha relação. Isso é muito importante. Até aquilo que o apóstolo Paulo não podia fazer, Deus falou para ele: a minha graça te basta. Isso mostra que a graça de Deus trabalha em nós, mesmo nos momentos de fraqueza. Depois do Senhor dizer isso a Paulo, o Senhor disse assim: porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Deus permite que muitas vezes nós tenhamos situações de conflitos, de dificuldades, de pressão, para que nós possamos enxergar quão frágeis nós somos. E aí nesse momento nós possamos experimentar a graça de Deus, para que o poder de Deus se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Isso é muito importante. E somente quando nós entendemos que somos limitados, que precisamos do Senhor, é que nós permitimos que Deus trabalhe em nossa vida. Um dos grandes problemas que nós enfrentamos é que ainda lutamos muito na nossa força para tentar resolver os nossos problemas, quando na verdade nós deveríamos aprender a depender de Deus. Amém. Seguindo. E aí? Qual é o limite do perdão? Você já se fez essa pergunta? Quantas vezes seu cônjuge já errou no mesmo problema? Quantas vezes você já perdoou? Ou quantas vezes você já disse, não perdoo mais? Imagina uma pessoa que tem 1 ano de casado, perdoou pouco. Quem tem 20 anos de casado, deve ter perdoado bem mais. Tu já me perdoou, foi muito, hein? 22 anos. A conta tá grande. Então, quanto tempo de casado mais tempo de casado nós tivermos, mais nós vamos perdoar. Mas qual o limite desse perdão? A Bíblia vai nos mostrar. Exatamente. O que é que diz esse versículo, Sânia? Mateus 18, 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor,
quantas vezes deverei perguntar ou perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7? Olha só, Pedro chegou aqui para o Senhor abafando, hein? Senhor, olha, eu não sou fraco não, hein? Então, se eu perdoar 7 vezes, Senhor, e aí? O reino está garantido? Então, o Senhor quis mostrar a Pedro que a mais elevada humanidade, ela ainda está longe, infinitamente longe, daquilo que Deus pode proporcionar. Na verdade, quando Jesus disse 70 vezes 7, ele não estava tornando a quantidade de vezes que você pode perdoar um número matemático. Ele estava mostrando que para Deus o perdão é infinito. Amém. E que nós temos que perdoar quantas vezes forem necessárias. Porque, na verdade, foi assim que Deus nos perdoou. Então, eu preciso entender que eu só vou experimentar a graça de Deus se eu aprender o caminho da humildade. Aqui em 1 Pedro 5,5 diz que Deus ele se opõe aos orgulhosos e ele concede a sua graça aos humildes. Quando eu sou orgulhoso, quando eu prefiro me agarrar na minha opinião, porque eu estou certo, porque ele errou, porque ela errou, é nesse momento que eu perco a graça de Deus. A graça de Deus é concedida aos humildes. A graça de Deus é concedida àqueles que reconhecem que, independente de estarem certos ou errados, eles ainda precisam do Senhor. Um dos grandes exemplos bíblicos disso é o exemplo de Moisés, quando as filhas de Zelofeade foram até ele para pedir parte na herança que não lhes cabia, porque a lei dizia que uma vez que o pai não tivesse filhos homens, a herança não seria repartida com as filhas. E as filhas de Zelofeade foram até Moisés e pediram a Moisés que Moisés pudesse resolver essa situação, porque o pai delas não foi rebelde e elas queriam ter parte da herança. Moisés poderia simplesmente ter aplicado a lei para elas, mas Moisés foi ao Senhor. Você pode até estar certo, querido irmão, querida irmã, mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: você já foi ao Senhor? Você mesmo certo dobrou seu joelho e perguntou ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça em relação a isso? Ou você simplesmente se agarrou no fato de você estar certo? Talvez seja por isso que você está sem graça, porque a graça ela é concedida aos humildes. E mais, Tiago capítulo 4 versículo 6 diz o que, Sânia? Mas ele nos concedeu graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, o caminho da bênção na nossa relação é o caminho de ser humildes para com o outro, para que Deus nos conceda a sua graça. O orgulho é a maior expressão do inimigo de Deus. E na nossa experiência, o maior sinal de burrice espiritual. Quando nós temos o mínimo de sabedoria, nós nos dobramos diante do Senhor. Por isso, nosso casamento precisa de manutenção. Assim como as engrenagens, assim como o motor de um carro, precisa de manutenção, trocar o óleo, fazer muitas vezes uma limpeza. Então, o casamento que ele não tem manutenção, ele tende a ter problemas, ele tende a falhar, ele tende até mesmo a fundir. Por isso que é tão importante que a gente faça essa manutenção constante, em ter comunhão um com o outro, em saber se o outro está chateado com alguma coisa, em entender no que é que a gente pode estar melhorando, né? E entender também os momentos de conversar, para que a gente possa tornar o nosso ambiente de comunhão um ambiente adequado. Um casal que não faz manutenção, um casal que não cuida desse aspecto, ele tende a cair numa rotina, numa mesmice, e às vezes o ambiente deixa de ser um ambiente gostoso e adequado. Não basta só eu andar uma milha com meu cônjuge, não basta só eu estar disposto a me sacrificar por ele. Eu preciso entender que eu sou limitado e que minhas limitações me fazem precisar depender de Deus. E as minhas limitações me fazem precisar depender também da minha esposa. Eu vou dizer uma coisa para vocês, meus queridos. Todos os erros que eu cometi em minha vida, depois de casado, foram decisões que eu tomei sem antes sentar, ter comunhão e orar com a minha esposa.
Todas as decisões que nós tomamos juntos em oração, todas, sem exceção, foram abençoadas por Deus. Amém. Então isso é um princípio. A manutenção, ela precisa ser feita em tudo que nós fazemos juntos. Tá bom? E aí eu quero trazer 2 princípios para que a gente possa refletir nessa questão da graça de Deus. A graça, o sinal de que a graça de Deus opera em nossa vida, é que nós somos pessoas satisfeitas. O sinal de que está faltando graça de Deus em nossa vida é que nós estamos insatisfeitos. A marca do cristão é a gratidão. Por isso, quando eu estou vivendo a graça de Deus, eu sou uma pessoa plenamente satisfeita em tudo na minha vida. Aqui nós temos a história de uma mulher. Todos nós conhecemos, está em João capítulo 4. Uma mulher que ela era insatisfeita. Ela já tinha passado por 5 maridos e atualmente ela tinha um que não era marido dela. E Jesus foi até essa pessoa. E eu quero que você entenda que isso é graça. A graça de Deus, ela não escolhe pessoas. Se ela é boa, se ela é ruim, se ela é uma pessoa legal, se essa daqui tem mais chance, se a graça de Deus, ela alcança todas as pessoas. E Jesus era alguém que não andava no padrão. Jesus era alguém que andava de acordo com a graça de Deus. Então Jesus foi até a região de Samaria, que não era um lugar de costume dos judeus passarem, e foi até o encontro dessa mulher que estava insatisfeita, dessa mulher que era insaciável. E ao conversar com ela, prestem atenção, ali a fonte da vida, a graça, a plena satisfação, Jesus Cristo estava diante dela. Mas Jesus começa o diálogo com ela dizendo assim: dá-me de beber. Isso mostra que em nossa experiência cristã, nós precisamos ser pessoas que dão de beber a Jesus Cristo. E como damos de beber a Jesus Cristo? Aprendendo a ser pessoas satisfeitas com tudo o que Ele nos deu. Aprendendo a ser pessoas gratas com tudo o que Ele tem feito em nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Amém. Então, eu queria que você agora pudesse dizer assim: Senhor, eu te agradeço pela vida do meu cônjuge. Amém. Agradeça a Deus, porque a pessoa que Deus colocou do teu lado é a melhor pessoa para você. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu estou vendo que algumas perguntas estão sendo colocadas. Eu vou responder depois, tá bom? Para a gente não queimar o tempo aqui da nossa comunhão hoje. Mas depois eu respondo no direct para quem me fez as perguntas, tá bom? Então a graça de Deus é isso. E quando Jesus se apresentou para aquela mulher e Ele mostrou para aquela mulher que Ele era a fonte da água viva, aquela mulher não somente bebeu dessa água, mas ela largou o seu cântaro. Ou seja, aquilo que ela usava para buscar a água do poço não servia mais para ela. E ela foi até a cidade dela. E ali ela anunciou Jesus Cristo. E muitas outras pessoas puderam ser saciadas com essa água maravilhosa. Espero que você possa estar bebendo dessa água, tá? Enquanto a gente vai falando. Vai bebendo. Porque enquanto mais você beber dessa água, mais saciado você será. Amém. Seguindo, nós temos uma outra situação. Nós temos um jovem que ele vivia numa casa muito confortável. Nada lhe faltava. Ele tinha todas as coisas. Olha para a tua experiência. Você tem uma casa? Você tem o que comer? Você tem uma família? Puxa vida, você tem tudo. Mas ainda você às vezes se encontra insatisfeito. Mesmo Deus proporcionando tudo isso. Ingrato, né? Ao contrário da gratidão. É a ingratidão. A ingratidão. Então, essa era a situação desse jovem. Ele tinha tudo dentro da casa de seu pai, mas ele era insatisfeito. E um dia, ele pediu ao pai tudo que era de direito dele e foi embora, pensando o seguinte: não, eu indo para casa, eu indo para um lugar distante, eu vou ser feliz, eu vou viver minha vida. E muitas pessoas pensam assim dentro do casamento. Pensam que se separar e ir para outro lugar, vão ser mais felizes, vão encontrar pessoas mais interessantes. E é triste perceber quantas pessoas, depois que tomam essa decisão, elas acabam se encontrando com a tristeza, com a infelicidade, com a desgraça muitas vezes. É por isso que é tão importante entender que onde Deus me colocou,
eu preciso aprender a permitir que ele trabalhe para que eu seja uma pessoa grata. Amém. Esse jovem, depois de gastar tudo que ele tinha, ele lembrou que na casa do pai dele, os servos tinham alimento. Onde ele estava numa situação tão difícil, que até desejar comer a comida dos porcos, ele desejou. Então ele entendeu que a casa do pai dele ainda era o melhor lugar. Perceba que quando ele volta querendo ser um servo, um escravo. Ele não volta mais querendo ser filho. Mas para o pai, ele continuava sendo seu filho. Amém. O pai fez uma festa, o pai o recebeu e o pai o integrou novamente à sua família. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você errou, se você saiu da casa do pai, se você fez alguma coisa que entristeceu o coração do pai, o pai quer apenas que você se arrependa e volte. Nesse momento que nós nos arrependemos e voltamos, nós somos abraçados pela graça de Deus. Amém. E nós somos reiterados à nossa casa. Isso é maravilhoso. Que eu e você possamos ter essa experiência de todas as vezes que brotar insatisfação no nosso coração. Não pense em sair de casa. Pense simplesmente em se voltar para a graça de Deus. Louvado seja o Senhor. Então essa graça é maravilhosa, porque ela nos foi dada de tal forma, para quê? Para que nós possamos desfrutar dela, vivê-la, ver que ela supre tudo o que nós precisamos, ver que ela é suficiente para fazer todas as coisas da nossa vida. Eu não preciso de nada além da graça de Deus. Se eu viver essa graça, experimentar essa graça, Deus vai fazer com que meu casamento seja um casamento feliz e abençoado. Amém. Louvado seja o Senhor. Por isso, a graça de Deus sempre nos levará a experimentar o seu eterno e imutável amor. Amém? Eu espero que você possa desfrutar dessa graça todos os dias. Agora, eu queria fazer uma pergunta para você. A graça de Deus, ela pode proporcionar tudo isso para nós. Mas quando nós convivemos juntos, é comum ou não é comum termos atritos? E aí, Sânia? É bem comum. É verdade, né? Quanto mais próximo, mais divergência nós temos, né? Verdade. E por que isso acontece? Eu quero mostrar uma imagem aqui para vocês e quero que vocês reflitam nessa imagem. Você já mordeu a língua? Eu acredito que todo mundo que está vendo aqui já mordeu a língua, hein? E a pergunta que eu quero fazer é: por que você mordeu sua língua? Porque o dente e a língua, eles convivem juntos. Eu duvido que alguém já tenha mordido o dedo do pé. Muito difícil, né? Por que você não morde o dedo do pé? Porque dente e dedo do pé vivem bem distantes um do outro. Então, quando convivemos, é muito comum que a gente possa morder a língua. Mas, quando você mordeu sua língua, você arrancou a língua e jogou fora? Não. Então, você arrancou o dente e jogou fora? Também não. Tem que aprender a conviver. Então, o que eu faço para fazer com que, mesmo assim, eu possa conviver? Eu preciso aprender a lidar com essas situações no meu dia a dia. Então, isso mostra que o fato de convivermos juntos, por si só, isso vai nos levar a ter atritos e problemas. Então, se existe uma coisa que todo casal vai precisar exercitar ao longo de toda a sua vida, é o perdão. Quantas vezes você já perdoou o seu cônjuge? Você acha que já foi muito? Pois eu te digo que quanto mais anos de casado você tiver, mais você vai precisar perdoar. Exercitar o perdão. E Deus deu no ambiente conjugal o melhor ambiente existente para exercitarmos o perdão. Sim. E para ensinarmos a nossos filhos o perdão. Sim. Filhos que veem pais se perdoando um ao outro. Filhos que veem pais reconhecendo os seus erros e pedindo perdão também, conseguem entender o poder do amor. Uma vez, Jesus falou que quem muito foi perdoado, muito ama. Você sabe por que porque nós amamos tanto o Senhor? Porque nós somos muito perdoados. Você tem noção do quanto você foi perdoado? A minha e a sua dívida eram impagáveis. Mas nós fomos muito perdoados. Queria agora que a gente lesse esse texto que está em Mateus capítulo 6,
versículos 12 e 13 e depois 14 e 15. Sânia, por favor. É a conhecida oração do Pai Nosso. Né? E perdoai-nos nossas dívidas, assim como nós temos perdoado nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E a segunda parte, porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então aqui nós temos um princípio estabelecido por Deus. Que se nós perdoarmos, nós seremos perdoados. Se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. E aí eu queria que você pudesse abrir os seus olhos para entender o tamanho do peso que tem essa palavra. Se tem uma coisa que pode fazer eu e você perder o reino, se tem uma coisa que pode fazer eu e você ficar fora da presença de Deus, é o fato de não perdoar alguém que Deus perdoou. Deus perdoou a todos os seus filhos. A graça de Deus nos alcançou. Deus perdoou seu cônjuge. E uma vez que você não concede o perdão, você fecha a porta do reino na sua vida. E Deus não pode mais trabalhar em você. É por isso que isso é tão sério. E eu queria que você pudesse realmente abrir seus olhos e dizer assim: meu Deus, se eu não perdoar, eu estou fora do reino. No reino eu serei lançado fora. Isso é muito sério. E quando nós olhamos para as pessoas que mais a gente se machuca, geralmente as pessoas que a gente mais machuca são aquelas que estão próximas a nós mesmos. Por isso, Deus nos deu a grande oportunidade de exercitar o perdão junto dessas amadas pessoas. Dando sequência, agora nós vamos ler um texto bíblico que precisa realmente chamar a nossa atenção. Aqui, o Senhor, ele traz a ideia do tamanho do quanto nós fomos perdoados. Eu vou ler para vocês Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23, diz assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Só por curiosidade, eu fui fazer um cálculo do quanto esse valor significaria em dias de hoje. Tá? Em dias de hoje, seria aproximadamente 5 bilhões de dólares. Eu acredito que ninguém no universo tem uma dívida desse tamanho, porque ela é uma dívida praticamente impagável. Mas, mesmo hoje, é uma dívida impagável. Imagina há 2.000 anos atrás. Então, quando Jesus quis mostrar isso, ele quis dizer o seguinte: a dívida que esse servo tem para comigo é impagável, não tem como ele pagar. Então, aquele servo prostrando-se o reverenciava e dizia: Senhor, seja generoso comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Sabe quem é esse servo, meu querido irmão? Sou eu e você. Que um dia fomos perdoados da dívida impagável que nós tínhamos para com o nosso Deus. Só que aí, depois que esse servo foi perdoado e ele saiu da presença do rei, versículo 23 diz assim: saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus... Versículo 23 não, já adiante, perdão. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Na nossa versão aqui diz 100 dinheiros. 100 denários é mais ou menos o custo de 100 dias de trabalho. Ou seja, é uma dívida pagável. Então esse servo aqui devia 100 denários. Mas olha só o que o servo que foi muito perdoado fez. E lançando mão dele, sufocava-o dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Slide seguinte, continuando o texto, versículo 31 em diante, diz assim. Sânia? Vendo, pois, os seus conservos
o que acontecia, contristando-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do seu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo que lhe devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes a cada um a seu irmão as suas ofensas. Presta atenção nesse último versículo. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes a cada um a seu irmão as suas ofensas. Isso daqui é real demais quando nós trazemos para a experiência da vida conjugal. Na vida conjugal, infelizmente, nós encontramos muitos casais que convivem com amarguras, com mágoas, com ressentimentos. E isso faz muito mal, não somente à pessoa individualmente, mas faz mal também à relação. É muito importante que a gente entenda a seriedade dessa palavra. Se você não perdoar, se eu não perdoar, eu estou fora. O Senhor, Ele irá cobrar de mim tudo o que eu devo a Ele. Isso é muito sério. Deus, Ele trocou a grande dívida que eu tinha por dívida insignificante que qualquer outra pessoa tem para comigo. E muito mais quando nós falamos da dívida de nosso cônjuge. O nosso cônjuge não deve nada a nós quando comparado ao que nós devemos a Deus. Então, qual deve ser o nosso sentimento em relação ao nosso cônjuge? Eu preciso perdoá-lo todos os dias. Eu preciso estar disposto a perdoá-lo, independente do que eles façam. Para quê? Para que a comunhão seja restaurada. Amém. E eu queria dizer uma coisa. O perdão, ele não faz a gente esquecer o que aconteceu. Muitas pessoas às vezes chegam dizendo assim: mas eu acho que eu não perdoei porque eu não esqueci. Nós não somos computadores que deletam uma coisa da nossa cabeça. Na verdade, o perdão, ele faz a gente lembrar das coisas que aconteceram sem sentir dor, sem sentir ressentimento. Quando nós perdoamos, ao olhar para aquilo dali, nós não sentimos mais dor. E é por isso que eu vou mostrar uma imagem agora para vocês que retrata justamente isso. Um perdão genuíno é como uma cicatriz que está finalizada. Ela está ali, você vai ver o que aconteceu, você vai até lembrar do que aconteceu, mas você não sente mais nada nela. Que nós possamos lidar com isso todos os dias em nossa vida. Porque quando nós não aprendemos a perdoar, primeiro, nós perdemos o reino. Segundo, nós nos tornamos pessoas cheias de mágoas e amarguras, que só fazem mal a nós mesmos. Terceiro, nós passamos isso para os nossos filhos e para as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso que nós precisamos ser pessoas que vivem na graça de Deus. Amém. Pessoas que vivem no perdão de Deus. Amém. Porque a única certeza que temos do fato de estarmos juntos é que nós iremos nos ferir. E por isso, nós precisamos da graça de Deus para lidar com as nossas limitações. E nós precisamos do perdão todos os dias para que nós possamos nos amar cada vez mais. Amém. Eu amo muito a minha esposa porque eu já perdoei ela muitas vezes. E ela me ama muito também, porque muitas vezes ela já me perdoou. Então que nós possamos conservar esse ambiente entre nós, para que nós possamos ter um ambiente na nossa casa, cheio do amor de Deus. Amém. Bem, eu acho que nós temos uma pergunta para responder, né, Isabel? Isabel vai fazer aqui a pergunta para nós. Pergunta do Renê. Como estabelecer uma rotina diária de oração e quais são os passos para que ela seja duradoura? Muito bom. Rotina de oração. Veja só, às vezes é difícil para alguns casais que, por exemplo, têm desencontros em relação ao horário de trabalho, a algumas atividades diferentes. Mas assim, casais que dormem juntos todas as noites, eles podem fazer a oração no momento de dormir. Ou casais que acordam juntos ou têm um ambiente de tomar um café da manhã juntos, eles podem também criar esse ambiente de orar juntos no café da manhã.
Às vezes a gente acha que a vida de oração em casal é um momento especial onde os dois vão orar 1 hora ali. Na verdade, se nós tivermos 10 minutos de oração todos os dias, isso daí já fará toda a diferença. Se nós aproveitarmos uma refeição para orar antes da refeição, isso fará toda a diferença. E se nós tivermos a flexibilidade que sempre que houver uma necessidade, como por exemplo, ontem a gente soube que uma amada irmã foi internada no hospital. Naquele mesmo momento a gente sentou e orou. Então não precisa ter um momento especial para isso. Mas eu posso sim estabelecer algumas situações específicas, como de manhã ou como à noite. O importante é que seja um momento bom para os dois e que os dois se motivem a fazer. E aí isso vai estabelecer essa rotina para que o casal possa ter um ambiente de oração em conjunto. Lembrem sempre que uma das coisas mais importantes na vida matrimonial são os acordos. Quando marido e mulher aprendem a fazer acordos sobre o que fazer e como fazer, a comunhão flui mais entre o casal no dia a dia. Amém? Que bom! Concluímos a nossa mensagem de hoje. Eu espero que nós possamos encher nossa casa de graça e de perdão. E amanhã nós daremos sequência sobre as mensagens que estabelecem os princípios de uma família saudável. Espero te ver amanhã. Que Deus te abençoe e um grande abraço.